Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui. Já? Bom dia, estamos iniciando mais um programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Sempre com aquele propósito de tratar aqui neste espaço de temas relevantes, de interesse geral da população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. E hoje nós temos uma pauta bastante diversificada. Vamos falar naturalmente aí sobre a situação do nosso país, como a maçonaria vê esse quadro e, naturalmente, também vamos falar sobre o trabalho da maçonaria em nível nacional. E para falar sobre esses temas, nós estamos recebendo hoje Jorge Luiz de Andrade Lins, ele que é do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para a República Federativa do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. O Jorge que está nos visitando. Bom dia, Jorge. Bom dia. Jorge, para a gente iniciar esse bate-papo, gostaria que você apresentasse um breve currículo maçônico, naturalmente, né, para que a população de Montes Claros possa conhecê-lo melhor. Bem, o Supremo Conselho é uma organização que une os irmãos do grau 4 ao grau 33. O lugar-tenente-comendador é a segunda pessoa da hierarquia desse Supremo Conselho. A primeira pessoa é o irmão Luiz Fernando Rodrigues Torres, que é o soberano grande comendador, que não pôde estar presente hoje aqui. A segunda pessoa, o lugar-tenente-comendador, eu, e a terceira pessoa é o grande ministro de Estado. Esses três são o primeiro e o segundo, os dois vice-presidentes. A minha presença aqui em Montes Claros deve-se ao fato de existirem aqui 22 irmãos que irão galgar o grau 33 na cidade. O Supremo Conselho é dividido em cerca de 100 regiões, chamadas regiões litúrgicas. Cada região litúrgica, aqui é uma região litúrgica, cada região litúrgica é o seu inspetor litúrgico, é o chefe da região. Ele pode administrar os graus do grau 4 até o grau 32. O grau 33 só pode ser ministrado por um desses três oficiais, o comendador, ou o lugar-tenente-comendador, ou o grande ministro de Estado. Por isso aí a presença nossa aqui, junto com dois irmãos do Rio de Janeiro, o irmão Adelma, que é o secretário-geral do Santo Império, e pelo grande tesoureiro do Santo Império, viemos aqui para fazer a investidura de 22 irmãos preparados já do grau 32 para o grau 33. Já conhecia Montes Claros, Jorge? Já, vim aqui em 1900 acho que 8 anos atrás que eu vim aqui, mais ou menos. Foi uma grande festa, uma iniciação também de vários irmãos. E tenho o prazer de voltar à cidade cada vez mais gostosa de estar. Eu gosto muito de Montes Claros, porque eu gosto muito das coisas baianas e gosto muito das coisas mineiras. E aqui Montes Claros é meio baiano, meio mineiro. Então, isso me dá uma satisfação de estar entre vocês, muito grande. Essas visitas, naturalmente, são importantes para digamos, nós estamos aí fazendo esse entretenimento, né? Aí a maçonaria está, né? Ela é efetivamente nacional, com a maçonaria de Montes Claros e região. Nós estamos aí estreitando esse relacionamento. Com certeza. Né? Jorge, vamos falar agora mais sobre uma questão política, né? Aí vamos entrar nessa situação política do nosso Brasil, que enfrenta uma crise econômica, política e moral sem precedentes. Como avaliar aí todo este cenário, um cenário de dificuldades, uma crise que parece não passar nunca e que naturalmente nos incomoda a todos? Bem, realmente a crise que nós vivemos é sem precedentes. Mas eu acho que nós chegamos ao fundo. Chegando ao fundo não tem saída, você tem que subir, tem que voltar à tona. Então eu acho que o momento que nós vivemos é um divisor de águas, onde o povo começa a se conscientizar da necessidade absoluta de escolher bem seus candidatos.
A formação das pessoas, das crianças, por exemplo, tem que ser na sua residência. O pai e a mãe têm que dar educação básica e a escola complementar. Fruto dessa não educação básica é que nós vemos, muitas vezes, adolescentes sem a menor direção. Ele estuda, tem a sua graduação, sua escolaridade, mas não tem a formação moral necessária para exercitar a sua cidadania. Daí nós vemos a corrupção que se arrasta pelo Brasil e vemos com muita satisfação, naturalmente, a transformação que passa o Brasil no judiciário, no campo, especialmente o Ministério Público, que tem feito uma atuação maravilhosa, essa juventude que assume o Ministério Público, e tem os juízes corajosos que estão realmente tentando mudar o país. Jorge, hoje é comum, a gente percebe a maioria das famílias, digamos, transferindo a responsabilidade da educação dos filhos para a escola, né? A escola seria um complemento, mas a gente vê hoje, né, que as famílias preferem, né, digamos, omitir-se e transferir essa responsabilidade, sobrecarregando os professores. Não é, naturalmente, né, a melhor alternativa para a formação dos filhos. Com certeza. A formação básica tem que ser na residência. O pai e a mãe são responsáveis pela formação moral da criança, levar ela a conceitos básicos. Por quê? Uma árvore que nasce apoiada por escoras, ela vai ficar reta, nunca mais ela vai envergar na vida dela. Por mais que ela seja levada a situações de envergar, ela não vai envergar. A escola é o trabalho complementar, o trabalho exatamente da educação, das letras, estudo acadêmico, não a formação de caráter, que é dada na família. Lamentavelmente, o mundo moderno, a ocupação paterna, a ocupação materna, o corre-corre do dia a dia, tem afastado os pais dessa obrigação que é fundamental. A falta de fé, Jorge, de religiosidade também, ao meu ver, interfere diretamente na formação dos filhos, na união da família. Essa forma é verdade. A educação religiosa, ela é positiva em muitos aspectos. Nós achamos também que, de forma inversa, a religiosidade exacerbada pode levar a criança a uma formação errada, sem opções durante a sua vida, né? Mas os princípios religiosos, de uma forma geral, independente de qualquer credo, é muito importante na formação da criança. Depois ela escolhe o que ela quer fazer da vida dela. Mas é necessário também que se faça com equilíbrio, com o devido equilíbrio. Entre as diversas correntes possíveis. Jorge, a falta de credibilidade na política, né? Nós estamos vendo aí, né? A população coloca os políticos, né, todo mundo na vala comum, como se fossem todos desonestos. Mas sabemos que existem os políticos honestos, compromissados com os interesses coletivos, que é naturalmente o que todos nós buscamos para tentar redirecionar este país. Um problema sério também esse, né, de a população ver a política como algo assim que não presta, como algo, né, que se possa abrir mão, quando na verdade não é exatamente isso que a gente vê, que a gente espera. É verdade, a população está decepcionada com os políticos. Por quê? Porque a notícia é interessante. Uma ocasião, conversando com um grande amigo nosso, já falecido, e foi jornalista há muitos anos atrás, ele dizia: Jorge, só com a diferença, só o que é notícia? Notícia, por exemplo, você está na Rio Branco, no Rio de Janeiro, um cachorro morde uma velhinha, não é notícia. Se essa velhinha mordeu o cachorro, é notícia. Né? Então, da mesma forma, as notícias de corrupção, desvio e tal, a população fica estarrecida. Né? Então, o povo que ainda tem algum tipo de sentimento moral tende a rechaçar esses políticos, esquecendo, naturalmente, de bons políticos, bons brasileiros, verdadeiros patriotas, que continuam lutando no nosso meio político para a glória do nosso país, para o prosseguimento do nosso país. Então,
nós achamos que o enfoque dado pelo noticiário é importantíssimo. O povo tem que tomar conhecimento para, ciente dessas dificuldades, dessas deficiências, possa, pelo voto consciente, mudar o quadro político que existe hoje no Brasil. E a população, naturalmente, ela não pode perder a condição de indignar-se com tudo isso que acontece em nosso país, que é mostrado no dia a dia pela mídia, né? A gente que acompanha, a gente vê, né? Você liga a televisão, só se fala em desvios, em propina aqui, propina ali, um quadro realmente muito complicado. Eu estava muito triste, porque eu vi acontecer um período no Brasil onde você chegava com notícia: fulano, você sabe que o político X desviou isso? O ouvinte dizia: olha, conta outra, porque você já é velha. Né? Agora começa o povo a se dignar de uma certa forma. Com essas notícias mais graves, o povo começa a reagir. Isso é muito importante. O povo reaja a essas notícias, porque volta o sentimento pátrio, volta o sentimento nacional. Nós temos que ser cada vez mais, imagino, patriotas, né, Jorge? E como patriotas, nós precisamos reagir a todo esse desmando em nosso país e procurar fazer uma correção de rumos. Com certeza. Isso é o nosso entendimento também, nesse sentido. Jorge, a Operação Lava Jato, deflagrada aí há mais de 3 anos pela Polícia Federal, com um apoio efetivo do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, através do juiz Sérgio Moro, que está aí lançando a cada dia, né, mais uma edição, e não se tem um tempo para encerrar. Como avaliar essa operação em termos de Brasil? Eu acho que a Operação Lava Jato já é um sucesso. O que já realizou, em si, já justifica qualquer aplauso à Operação Lava Jato. Porque nós vimos aí um grupo de procuradores bem informados, com sentimento realmente de justiça, levar a população, levar políticos realmente às barras da justiça. E juízes preparados, destemidos, condenando figuras que você jamais poderia imaginar que pudessem ser condenadas. É uma operação que deve ter apoio de toda a população, porque certamente, isso não duvidem, que aqueles que são atingidos, que gente muito poderosa, naturalmente vai criar mecanismos para impedir o desenvolvimento dos trabalhos Lava Jato. Mas a população deve apoiar para que dê a força necessária para a continuação dessa operação, que sem dúvida será um divisor de água para o Brasil. Essa operação, naturalmente, ela tem um efeito pedagógico. Muitos políticos, digamos, né, que queriam enveredar por esse caminho, naturalmente vão pensar 2, 3, quantas vezes necessário para cometer qualquer delito, porque sabem que podem ir às barras da justiça e que podem, inclusive, ser presos, né? Temos aí alguns exemplos de pessoas, né, de projeção na vida pública, de empresários endinheirados que jamais esperavam ser presos e que estão encarcerados há anos. É verdade. É verdade. O efeito didático e pedagógico dessa operação vai influenciar no comportamento, sem dúvida. O Maquiavel dizia o seguinte: homem nasce mal, que torna um bom é a lei. Se você cumpre a lei, se você cumpre as suas obrigações, você terá um mundo melhor. A lei não é feita particularmente para ninguém, é de forma geral. Quando a gente vê atingir não só o ladrão de galinha, não só o ladrão de um pãozinho no mercado, como aquele que rouba tanto que não sabe onde colocar o dinheiro, não sabe o que fazer com o dinheiro, o povo tem se maravilhado com essa nova situação que passa no Brasil. Então nós podemos considerar que essa Operação Lava Jato é realmente o divisor de águas. O Brasil, a partir de agora, com essa operação, a tendência é de que ele seja outro. Eu acho até que essa operação vai ser replicada em diversos setores, em diversos segmentos, porque ela é uma operação voltada para um segmento. Agora, não há dúvida que esse exemplo vai se desdobrar
e outros segmentos da sociedade, e outros segmentos da própria política. Não é? Lava Jato está ligado ao caso do Petrobras, mas isso vai se aplicar em todo o Brasil, sem dúvida nenhuma. Uhum. E, naturalmente, vai encorajar aí outros juízes, novos procuradores, todos os segmentos da sociedade, encerrar fileiras contra esse câncer chamado corrupção, que corrói o tecido político brasileiro. Chega um ponto tal que dificilmente a concorrência pública acontecia sem que houvesse um tipo de acordo. O Brasil passava por uma situação onde qualquer concorrência pública sempre tinha um conchavo, sempre tinha uma... Hoje eu acho que pensam 2 vezes em fazer isso. Já hoje. Uhum. Licitação, um grande problema, né? Com certeza. Em todos os níveis, nas prefeituras, municípios. Todos os segmentos. A gente pode ver aí, né, esse problema presente, fraudes em licitações. Com né? certeza. No dia a dia. Hoje, eu acho que pensa 2 vezes quem promove a licitação. Uhum. Então, a gente pode dizer que, realmente, o nosso país começa a mudar a partir desta operação. Eu creio nisso. Uhum. E a sociedade precisa apoiar cada vez mais essas ações para dar continuidade a ela, porque sem o apoio da sociedade ela vai enfraquecer e aqueles que serão alvo da operação vão se fortificar no sentido de destruir qualquer possibilidade de progresso das operações. Uhum. Jorge, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que esse país é muito corrupto, que a corrupção está aí escancarada, mas nós não vemos a população, cada um, enquanto eleitor, tomar algumas medidas mais eficazes para combater a corrupção através do voto, por exemplo. Imagino que o voto seja a ferramenta mais importante, mais eficaz, para que nós possamos banir da vida pública esses políticos que não respeitam os recursos públicos. É verdade. Acontece que na minha opinião, uma parte da sociedade já começa a se conscientizar disso. Nas eleições próximas, eu acho que nós vamos ter muitas surpresas. Evidentemente, uma parte da sociedade, do eleitor, e vinculado a partidos com ideologia fixa, eles irão votar de forma ideológica, independentemente de quem é o candidato. E estão vinculados a compromissos que vão tentar eleger aquele candidato, mesmo que ele seja comprometido com coisas erradas. Agora, uma banda da sociedade, livre dessa vinculação, dessa obrigação, com certeza vai procurar eleger para os cargos públicos pessoas que demonstrem caráter, que demonstrem compromisso com o novo Brasil. O que nós estamos precisando naturalmente é resgatar, né, a moral na vida pública. Exatamente. Naturalmente aí, né, essa necessidade imperiosa de que nós tenhamos esta consciência. Verdade. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo Jorge Luiz Lins, do Supremo Conselho do Grau 33, do rito escocês antigo e aceito, da maçonaria para a República Federativa do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Estamos falando do Mega Supermercado, onde tudo de melhor está aqui. Uma enorme variedade de produtos, onde você pode comprar com muito conforto e comodidade. Hortifruti, açougue e muito mais. Mega Supermercado. Venha economizar tempo e dinheiro em um só lugar. E só lembrando, entregamos as suas compras em domicílio. Avenida Arthur Bernardes, 21 Centro, Montes Claros. A água mineral Viva é uma das mais leves do mundo. Sua fonte fica num paraíso preservado no coração de Minas.
Possui certificados internacionais que atestam sua qualidade e pureza. Aqui em Montes Claros e região, você já sabe. A Viva Norte é a distribuidora oficial da Água Viva, a melhor água do Brasil. Beba água viva e sinta a diferença. Beba saúde. Seja um dos nossos representantes. 3212-1043. Olá, amigos. Não esqueçam que todos os dias estou aqui com vocês às 19 horas, com reprise no outro dia às 13 horas. E o especial de sábado, 1h da tarde às 13 horas, que durante meia hora, com reprise domingo, meio-dia. É o Encontro com Teodomiro Paulino, que completa mais de 3 décadas. Encontro com Teodomiro Paulino. Apoio. Café Letícia. Faz parte da sua vida. Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Casa das Piscinas. 30 anos de tradição e credibilidade. Trajeto Móveis. Os melhores passam por aqui. A homeopatia é uma forma de tratamento que utiliza ingredientes orgânicos e se baseia na observação da natureza. As substâncias indicadas contribuem para o equilíbrio do corpo humano e são uma forma eficaz de manter a saúde. Cante com a gente, cante com a gente. Assista aqui pela TV Gerais o programa Cante com a Gente. Todos os domingos, 12:30 e com reprise aos sábados, 2h da tarde. Apresentação: Zé Vicente e Álvaro Vicente. Olhe quando eu vier, já vem. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo Jorge Luiz de Andrade Lins, do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito, da Maçonaria para a República Federativa do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe, faça a sua pergunta ao Jorge Lins. Jorge, o Douglas Henrique do Cristo Rei, ele diz aqui: a maçonaria trouxe a Montes Claros o superintendente do DENIT sobre a reforma da BR-251. A maçonaria tem alguma novidade para a região? Não, nesse aspecto, Douglas Henrique não. O Jorge é do Rio de Janeiro, né? Ele não tem conhecimento aí dessa ação da maçonaria, mas ela permanece. A instituição está, naturalmente, fazendo articulações junto ao governo do estado, ao governo federal também, para viabilizar esse projeto de duplicação da BR-251, que liga Montes Claros à BR-116 Rio-Bahia, de extrema relevância, não só para a região, né? Essa rodovia, ela é importante para todo o Brasil. Ela liga o Sudeste ao Nordeste brasileiro. O França parabeniza o programa. Muito obrigado mais uma vez aí pelo apoio, França. O doutor Rosenberg Medeiros, o cardiologista, um abraço aí, Rosenberg. Ele cumprimenta o programa e o entrevistado, o doutor Rosenberg, sempre ligado aí em nosso programa. Mas, Jorge, vamos retornar aqui a nosso bate-papo. Propina, né? O que mais se ouve falar nesse Brasil de uns tempos para cá. Parece algo até institucionalizado. Parece algo novo, mas não é algo novo, né? Sempre houve propina no Brasil. Agora, os nossos meios de comunicação hoje em dia, nós temos acesso real time às coisas que acontecem. Você jamais se imaginou assistir um julgamento como o Mensalão ao vivo nesse país? Uhum. O povo nunca teve informação tão direta, tão verdadeira, tão fidedigna como tem hoje. Por isso que o povo vê hoje coisas que não via anteriormente. Por isso essa indignação geral, que o povo está sendo informado. Os meios de comunicação avançaram de forma tal que a população brasileira hoje tem conhecimento instantaneamente do que ocorre no país. A propina sempre existiu.
Agora, é muito bom que com os mecanismos eletrônicos, mecanismos de comunicação, a presteza do sistema jornalístico brasileiro, o povo informado disso começa a verificar a existência da propina e combater para que no futuro essa tendência, esse hábito seja erradicado do país. Jorge, a gente vê as pessoas falando hoje em corrupção como se fosse algo novo, mas realmente não é. A corrupção, ela veio para o Brasil junto com os portugueses que vieram colonizar, Portugal que mandou para cá naquela época a escória, tudo de ruim que existia por lá, como forma de punição, mandaram para cá e aí deu início à corrupção, que naturalmente ela foi evoluindo em nosso país. É verdade. Dizem que a corrupção no Brasil começou quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no nosso país e deu um espelhinho para um índio dizer ele onde é que tinha água. Tá? Então isso veio se institucionalizando. E o costume foi se enraizando e achando normal. As pessoas achavam normal essa situação. Hoje é que começa a se romper esse hábito terrível, né, da propina, esse hábito terrível de achar, convencionar que é normal a troca por dinheiro, troca de favores no meio público. Isso tem que acabar, isso tem que deixar de existir, porque a população em nada é beneficiada com isso, apenas alguns maus brasileiros. E isso deu origem ao famoso jeitinho brasileiro, né? Aquela lei que atribui-se ao Gerson, ao ex-jogador Gerson, mas ele contesta, de que se deve levar vantagem em tudo. E mais, o povo diz que vende-se dificuldade cria-se dificuldade para se vender facilidade. Né? Uhum. Então, em algumas situações, vê-se realmente criar dificuldades em todos os mecanismos para sempre procurar um jeitinho de facilidade para o outro lado. Então, isso hoje nós vemos com satisfação, começamos a mudar esse quadro. Não só no meio judiciário, não, mas no meio administrativo, participações públicas mais transparentes, a prestação de contas mais transparente. Eu tenho muita fé que o Brasil irá passar por essa fase, com dificuldade, evidentemente, mas se levantar com muita força e o povo brasileiro vai um dia lembrar dessa fase com muita tristeza, mas de um país melhor, um país mais justo, um país mais igualitário. Jorge, a gente vê se falar constantemente em corrupção na vida pública, porque é mais visível, mas sabemos todos que a corrupção ela está em todos os espaços, né? Nos menores atos, né? De se avançar um sinal, de se passar à frente de alguém na fila, é um ato de corrupção, mas as pessoas não veem, pelo menos por enquanto, nesta direção. É verdade. Nós vemos muitas vezes à nossa frente um motorista, a placa está dizendo assim, não dobre à esquerda, é exatamente ele que ele vai dobrar. Uhum. Por quê? Porque é uma punição severa. Uhum. Né? Lembrando que a lei é que torna o homem bom. Né? Então, um dia que nós tivermos a legislação adequada, que possa punir efetivamente aqueles que cometem delitos, nós, independentemente de classe social, independente de posição, certamente o brasileiro, no caso nosso, vai realmente temer cometer atos que sejam contrários à nossa legislação. Uhum. Aliás, a nossa legislação ela diz que a impunidade é um incentivo à prática de novos crimes, né? Então, tem que ser proibido. É aí que nós temos que, efetivamente, exercer. Exigir a punição, exigir a aplicação efetiva da lei. Exatamente. Jorge, ainda nesta direção, nós ouvimos com toda essa situação do Brasil, os mais radicais estão a defender, inclusive, o retorno do regime militar, dos militares ao poder, aqueles anos de chumbo, né? Tem gente que quer reviver aquilo, que não nos deixou, imagino, nenhuma saudade. Imagino também que a nossa situação hoje, o quadro hoje, não permite mais que nós estejamos retrocedendo. Nós temos, na verdade, que buscar o fortalecimento
da incipiente democracia? Não há dúvida. O retorno militar hoje eu acho que é impraticável. Os militares fizeram seu papel, fizeram seu trabalho, criaram algumas situações. Agora, não há dúvida que eles negaram também grandes benefícios ao país, como estradas, a Embratel, comunicações, modernizaram o país de certa forma. E a corrupção, na época deles, realmente não se fez sentir até hoje. Agora, o regime militar é um regime de exceção. O poder é civil. Não há nenhum poder instituído em país nenhum que não tenha apoio militar. Não pode existir um governo civil que não tenha apoio militar, mas os militares estão subordinados ao poder civil. O poder é civil. Os militares são uma força para manter a ordem no país. Não mais que isso. Então, não vejo a possibilidade nem da população apoiar efetivamente o retorno do regime militar no Brasil. Até porque, na minha visão também, o simples retorno dos militares ao poder não iria mudar todo este cenário. Não é isso? É possível, sim. Uhum. Jorge, setores da sociedade também vão às ruas se manifestar, né, contra esse estado de coisas. A população, ela naturalmente que se vê aí em dificuldades, ela tem que se manifestar, ela tem que ir às ruas, externar a sua insatisfação. É legítimo que eu faça? É claro que sim. A população tem o direito de se indignar, manifestar sua posição publicamente. Agora, o que não podemos concordar é que essas manifestações gerem baderna, que gerem vandalismo, que gerem a destruição da coisa pública e da coisa privada também. Não tem sentido destruir um órgão público, destruir um patrimônio público, um prédio público, para reivindicar alguma posição do governo, posição política. Não tem sentido, porque o bem público é de todos. É nosso patrimônio, é patrimônio comum a todos nós. Ninguém tem o direito de depredar uma coisa pública. Quando é uma manifestação ordeira, livre, no sentido legítima, não há por que não apoiar. Temos que apoiar, sim. A expressão, o povo tem que expressar de alguma forma. E tem todo o direito de manifestar a sua opinião, o seu pensamento, sem baderna, sem uma mordeira. Até porque manifestar é bem diferente de vandalizar. Vandalizar, né? Com certeza. Não podemos partir desse pressuposto. Com certeza. Jorge, o poder público também, ele não investe como deveria na educação. Educação fundamental, até para que as pessoas compreendam, que as pessoas vejam com mais clareza a situação do nosso país. Mas sabemos que não há esta preocupação do poder público em investir mais na educação. É verdade. O poder público vem até restringindo de alguma forma o investimento na educação. Eu lembro de uma passagem onde Pitágoras, apesar de ser matemático, tem uma frase dele interessantíssima, que ele diz o seguinte: educar o jovem e não será preciso punir o adulto. Sim. Tá? Então, a educação é tudo, ou seja, a formação, a educação tem que ser pública, desde a básica até o universitário. Não é? Então, o Estado tem que estar presente, porque o Estado está formando o cidadão que representa. Temos que dizer muito claramente que não é o Estado que é dono do povo, o povo que é dono do Estado. Não é? O Estado vive para servir o povo, não o inverso. O povo não vive para servir o Estado. E sim o Estado para servir o povo. A história foi criado, na história, historicamente, o Estado foi criado para proteger a população, e não o inverso. Hoje vê-se muitas situações, até de legislação, onde você vê o cidadão subordinado ao Estado de tal forma que parece que o Estado é que é o dono de todo o sistema. Não é verdade. O povo é o dono do Estado. O Estado vive e para em função do povo. E o poder público, naturalmente, parte daquele pressuposto: quanto mais sem informação, mais fácil de se manobrar, de se manipular. Não há dúvida nenhuma. Então, está aí o motivo pelo qual, naturalmente, não há interesse e muito menos vontade política em investir mais no ensino. É possível. Jorge, é saúde pública também, outro setor outra situação de grande importância para nós, e você
tenho certeza pode falar muito bem em relação à saúde, né? Porque vive no Rio de Janeiro, onde a saúde lá está um caos. Não há dúvida nenhuma. A saúde pública é um desastre no Brasil. Faltam recursos, as menores situações faltam em todos os hospitais públicos. São derivados também equipados, porque cobram todo o serviço. Quando o hospital público, você vê uma emergência, e essa emergência pública pode atender a qualquer um. Não é só o miserável. Um acidente, alguém com posse pode ser atendido numa emergência pública, né? Então, temos que entender, todos têm que entender, políticos, cidadãos, não importa, que a saúde pública é fundamental para o progresso do nosso país, para a existência do nosso país. Temos que ter pessoas saudáveis, sistemas que funcionem corretamente, porque qualquer um de nós pode estar, a qualquer momento, precisando de qualquer segmento na saúde brasileira. Lastimosamente, os próprios médicos são de remuneração muito pequena, baixa, os profissionais, né, no Brasil, que lastimosamente são os mais mal pagos. Não se valoriza a mão de obra. Não se valoriza. Profissionais que são realmente, por exemplo, os médicos, os policiais, os professores. Aquele que ensina o nosso filho, aquele que cuida da nossa saúde e trata a nossa segurança, são aqueles salários mais aviltados, são aqueles mais prezados em relação a reconhecimento salarial. Isso é muito importante, porque um bom profissional, um bom médico, um policial dedicado, tem que ter remuneração adequada para que possa manter um padrão de vida e dedicar-se à nova profissão que eles exercem. Para ter mais condição de prestar serviços de mais qualidade à população. Com certeza. E o que mais nos impressiona, Jorge, é porque a saúde, particularmente, ela só é priorizada em época de campanha eleitoral. Toda eleição, você pode ver, está no programa de qualquer candidato lá. Saúde, segurança, educação e pronto. Habitação, educação. Passado o processo eleitoral, esquece. Passa-se uma esponja em tudo, esquece-se de tudo. É um problema sério. Com certeza. Em nosso Brasil, a segurança também, né? Nós já dissemos aqui, claro. Né? No Rio de Janeiro também a situação é crítica. Existe um estado paralelo no Rio de Janeiro. Há um estado paralelo, né? Não tem dúvida nenhuma. O tráfico alimenta um estado paralelo. Né? Para manter o tráfico precisa da Força Armada. Eles se dispõem de equipamentos bélicos que nem a nossa polícia tem. Então, são precisão, são armas perigosíssimas que eles trazem, entram no Brasil. Como é que entra no Brasil isso? Tem que toda arma, não existe uma arma fabricada que não tenha um número de série. Toda arma tem um número de série. Então, a arma vem de uma fábrica que existe em algum lugar do mundo. Sim. Toda arma tem um número de série. Esse número de série vai na fábrica, quem vendeu? Vendeu para quem? Quem vendeu? Se seguir o rastro, vai descobrir, com certeza, como é que chegou lá ao traficante. Né? Sim. Existe, me parece, uma força, não existe muita força de vontade em descobrir a origem. Porque se tem arma, tem um fabricante. Tem um fabricante, sabe para quem vendeu, para quem e como chegou lá. Não é possível que essas armas imensas, grandes, entrem na fronteira, passem em todos os lugares, ninguém veja essas armas. Não é possível. E a situação lá piora a cada dia, a população cada vez mais insegura, né? E o sistema de defesa social não dá uma resposta efetiva e concreta à sociedade do Rio de Janeiro. Com certeza. É verdade. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo Jorge Luiz de Andrade Lins, do Supremo Conselho do Grau 33, do rito escocês antigo e aceito, da maçonaria para a República Federativa do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Vamos a mais um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Estamos falando do Mega Supermercado, onde tudo de melhor está aqui. Uma enorme variedade de produtos, onde você pode comprar com muito conforto e comodidade. Hortifruti, açougue e muito mais. Mega Supermercado. Venha economizar tempo e dinheiro em um só lugar.
E só lembrando, entregamos as suas compras em domicílio. Avenida Arthur Bernardes, 21 Centro, Montes Claros. Quando você escolhe a manipulação da Farmácia Real para aviar a sua receita, nem imagina o caminho que o medicamento percorreu para chegar até você. A manipulação da Farmácia Real tem uma equipe especializada e modernos equipamentos para garantir a precisão e eficiência na manipulação das fórmulas. Além disso, matérias-primas de qualidade e procedência e a supervisão de farmacêuticos são a garantia de qualidade e confiança. Manipulação Farmácia Real. Qualidade que faz a diferença. Não basta fazer bem, é preciso saber preservar. Imprima suas melhores ideias e cause uma boa impressão por muito mais tempo. Cartuchos e toners, remanufaturados, originais e compatíveis, a Mastec tem. A Mastec faz recarga de cartuchos e toners pretos e coloridos. Na Mastec, você recebe a impressora a custo zero e só paga o suprimento. Cartuchos e toners de qualidade, a Mastec tem. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo Jorge Luiz de Andrade Lins, do Supremo Conselho do Grau 33, do rito escocês antigo e aceito, da maçonaria para a República Federativa do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Faça a sua pergunta ao Jorge Lins. Jorge, eu sei que não é sua área, mas tem um telespectador aqui que perguntou, José Luiz do São Luís. Ele pergunta se as tornozeleiras são seguras e podem desafogar os presídios no Brasil. Aliás, um problema sério em nosso país também, né? É a superpopulação carcerária, né? Outro problema grave em nosso Brasil. Bem, inicialmente é necessário entender que a prisão não é uma vingança. A justiça não age por vingança. Não é? Então, o cidadão que é preso, ele vai cumprir sua pena, não significa necessariamente que ele deve sofrer, que ele deve ser humilhado, que ele deve sofrer maus tratos físicos, de forma alguma. Tem que prevalecer o entendimento do mínimo que é em relação ao ser humano. Agora, os presídios superlotados, como isso são hoje, a lotação absurda, às vezes na proporção de 2 para cada vaga, isso leva a uma situação de um convívio onde as pessoas são destruídas, são maltratadas, levam a uma situação onde você não recupera ninguém. Você simplesmente humilha e cria uma situação de mais aperfeiçoamento de cada um nas suas áreas de delito. Então, a tornozeleira eu vejo como uma alternativa bem interessante, porque tira o sujeito do meio. Ele está penalizado, ele não pode frequentar a sociedade, ele não pode se deslocar, está privado da sua locomoção, mas ele não está no meio onde ele vai sofrer consequências desnecessárias, especialmente porque o Estado não oferece a condição mínima de
de abrigo aos presidiários. Então, eu não sei quanto à segurança, eu não posso opinar, porque não é um meu segmento, mas a minha ótica é que realmente a tornozeleira é uma alternativa de tirar do meio o presidiário. Até porque, Jorge, nós todos somos conscientes de que o preso, qualquer preso, ele perdeu momentaneamente a liberdade, não a dignidade, né? Então nós temos que olhar por esse prisma também. Sem dúvida nenhuma. Essa ótica deve sempre prevalecer, que o Estado não exerce a vingança sobre a pessoa, não é? Ele foi privado da liberdade, foi condenado a perder a liberdade, que eu acho que é um dos maiores bem que você pode ter, a liberdade de ir e vir, de se locomover. Ele perdeu essa liberdade, mas não necessariamente ele deve sofrer humilhações, sofrer castigo de dormir em pé, ficar em pé sem ter a acomodação necessária para a sua sobrevivência como ser humano. E a tornozeleira pode proporcionar, evidentemente, uma situação de desafogar os nossos presídios. E a situação realmente é complicada. Ano passado nós vimos aí rebeliões com mortes de presos, né, em diversas regiões do Brasil. Dizem, inclusive, e é fato, que os presídios hoje eles são depósitos de seres humanos que não recuperam os detentos. É verdade. Não é? Isso é verdade. Jorge, diante desse quadro todo aí de dificuldades em nosso país, o que a maçonaria, né, pode fazer para ajudar a mudar esta realidade nacional? Ou, na verdade, talvez não fosse a maçonaria instituição em si, o que os maçons podem fazer para contribuir mais efetivamente com o nosso país? Bem, a maçonaria está presente em todos os segmentos da sociedade, desde o básico aos cargos mais importantes do país. A maçonaria, como instituição, como pessoa jurídica, ela não tem como agir diretamente, porque não é sua atribuição, ela não tem a capacidade jurídica de realizar esses benefícios. Entretanto, a maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento do homem. E todo maçom tem a consciência e é formado para entender as coisas positivas da sociedade. Então, o maçom, como formador de opinião, como membro de organizações, ele tem o dever, a obrigação, por orientação da própria maçonaria, de participar de todos os movimentos necessários ao bem-estar do povo, à libertação do povo. A maçonaria, tradicionalmente, todos sabem disso, vem participando ao longo da história da humanidade em todos os movimentos de libertação. Desde a libertação da América do Sul, através de grandes maçons. No Brasil, as leis do ventre livre, a lei do sexagenário, a lei do tráfico de escravos, todos vieram através de maçons. Inconformado com isso, o Conde, marido da princesa Isabel, levou à situação da abolição da escravatura. Então, onde existe uma opressão do Estado, seja certo que a maçonaria é contra. A maçonaria é a favor sempre da liberdade do homem. A maçonaria prega a evolução do homem pela paz, pelo aperfeiçoamento dos costumes, tá? Pela tolerância, como nós percebemos. Então, o maçom deve estar sempre preparado, e é preparado para atuar nos mecanismos todos na sua sociedade, no caminho que ele pratica, nos esportes, onde praticar, onde ele tem influência verbal, onde tem formador de opinião, ele tem, através do seu trabalho como maçom, o dever, a obrigação, e vem realizando, com certeza, o seu trabalho na nossa sociedade. Então, os maçons precisam, em sua opinião, ser cada vez mais proativos, no sentido, né, em cada espaço que ele atuar, não é, com o objetivo, naturalmente, de ajudar o Brasil a superar esses momentos de dificuldades que nos incomoda naturalmente a todos. O maçom, essencialmente, é um defensor da liberdade, não é? Então, a maçonaria prega a liberdade, expressão de movimento, liberdade de forma geral, e a maçonaria, ela, por intermédio de seus membros, tem esse dever, aliás, é o motivo da sua existência, é tornar feliz a humanidade, tornar aperfeiçoar a humanidade. Nós acreditamos que até a maçonaria pode deixar de existir um dia, no dia que ela se degradar e se tornar igual à humanidade, ou no dia que a humanidade se tornar igual à maçonaria. Tá? Então perderá o sentido de existir. Esperemos que ela deixe de existir até porque a humanidade se tornou perfeita. O certo, Jorge, é que ela tem a maçonaria, né,
tem um papel relevante e extremamente relevante em nossa sociedade, né? E as lojas maçônicas, por exemplo, né? Lá no Rio de Janeiro é assim, em todo o Brasil é assim, aqui em Montes Claros também, elas fazem trabalhos sociais, mas às vezes elas, na maioria das vezes, não divulgam esse trabalho, né? É aquela questão, né? aquele princípio bíblico de que uma mão não veja o que a outra faz, embora eu entenda que há necessidade de divulgação, não para aparecer, mas para você buscar novos parceiros e potencializar esse trabalho. É muito importante entender que a maçonaria não é uma sociedade filantrópica. Sim. Ela não existe como sociedade filantrópica. Ela pratica filantropia. Onde existem homens de bom coração, homens de bons costumes, de bom coração, a filantropia existe como consequência. É consequência, não é objetivo. O objetivo da maçonaria é o aperfeiçoamento do homem para aplicar o seu entendimento na sociedade, modificar a sociedade, não pela via rampa, pela revolução, mas pelo aperfeiçoamento dos costumes da nossa sociedade. E, naturalmente, ela vem fazendo isso com êxito ao longo dos anos. Com certeza, com certeza. Jorge, como se vê a possibilidade de maçons concorrerem a cargos eletivos? Afinal de contas, as pessoas de bem precisam entrar para a vida pública para contribuir, né, insisto, para mudar esta realidade nacional. O maçom é um cidadão comum, como qualquer outro, ele tem o direito de concorrer aos cargos públicos. Qualquer maçom. Existem muitos maçons em cargos públicos, em altos cargos públicos, né? Entre juízes, magistrados, grandes funcionários públicos. Agora, o maçom é livre para ele se candidatar, ele pode se candidatar a qualquer cargo no país, né? Agora, hoje não existe um incentivo da maçonaria a que os seus obreiros se candidatem. Isso pode existir, mas isso não é fundamental. Fundamental é que o maçom, ele se sentir preparado para enfrentar a função pública, que esse candidato terá um assentamento, um apoio de todos os maçons. Se ele entender que deve seguir esse caminho, nada contra, né? Até porque, né, já dissemos aqui, a maçonaria ela tem um papel político relevante. Com certeza. Embora ela não tenha partido político, e não estamos aqui a advogar que ela tenha partido político, não é isso, né, mas que ela tenha uma participação política cada vez mais efetiva em nível nacional, estadual, nos municípios. A maçonaria ela é política, com certeza, né? Mas não partidária, ela não pode praticar política partidária. Não se discute nos nossos meios a religião nem a política partidária, mas a política, de uma forma geral, o ser humano é um ser político, Então, na verdade, o maçom, como cidadão, ele pode e deve participar em todos os meios políticos para conquistar e implantar o entendimento da liberdade, da igualdade, da fraternidade em todos os caminhos do Brasil. E isso, naturalmente, reforça, como dissemos aqui no princípio, a importância da política em nossas vidas. Tudo que a gente faz depende da política. Com certeza. E nós exercitamos essa política no dia a dia. Seja em nossas famílias, talvez não seja política partidária, mas é política. Com certeza. Não é isso, Jorge? Com certeza, é o nosso entendimento também. Então, Jorge, mais uma vez, o motivo da visita a Montes Claros para a gente encerrar. Hoje teremos às 16 horas a investidura de 22 novos irmãos ao grau 33, o maior grau do rito escocês antigo e aceito. Eu fico muito feliz de estar presente aqui a Montes Claros, mais uma vez, revendo os meus velhos irmãos, e estou certo que a reunião de hoje será um sucesso. Ao final da tarde nós teremos um banquete, onde serão homenageados esses irmãos que galgaram o grau 33. Muito obrigado a você pela oportunidade de falar, em nome do Senhor do Conselho, e agradeço realmente pela a gentileza que conduziu ao nosso encontro. Tá aí, agradecemos ao nosso irmão Jorge Luiz de Andrade Lins pela participação aqui hoje em nosso programa Na Corda Bamba, ele que é do Rio de Janeiro e está em Montes Claros nos visitando, e naturalmente, né, os montes clarenses recebendo-o de braços abertos como bons anfitriões. Registrar a presença aqui em nosso estúdio do nosso irmão Maurício Sérgio Souza e Silva,
ele que é superintendente da Santa Casa de Montes Claros, né, e que vem fazendo um trabalho espetacular na Santa Casa, né, naturalmente buscando uma saúde de mais qualidade para a população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. Afinal de contas, a Santa Casa é o maior hospital de nossa região. E para encerrar, Garito, a nossa sessão de abraços que não pode faltar, queremos abraçar o garoto Marcos Vinícius e sua avó Fátima, aí, ó, ligados em nosso programa Na Corda Bamba. A Daniele, lá no Jardim Primavera. A garotinha Lavínia, também aí ligada em nosso programa. E a Lucinete, né, que é a avó da Lavínia, eles moram lá no Jardim Alvorada. Um abraço também ao nosso amigo Darlan, lá no bairro Santa Rita, e nosso amigo Zezé da Fuscampos e Pedro Cantinflas no São João. A todos, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui.